Bom dia, alunos e alunas do CAUNI, sejam bem-vindos ao segundo semestre. Nesta primeira aula, nós estamos dando continuidade ao que estudamos no semestre anterior. Então, quando a gente fez a nossa parada para o descanso, a gente tinha acabado de falar das grandes ideias do século XIX e agora a gente vai passar para como é que essas ideias ganham forma em movimento social, né? Em movimentos que vão transformar a face da Europa e, de uma certa maneira, encaminhar para os conflitos que nós veremos no século XX, no caso vocês verão, ano que vem, no terceiro ano. Então vamos lá. Antecedentes das revoluções liberais. Nós temos as ideias iluministas e as ideias liberais, e aí eu estou falando muito mais do liberalismo econômico. Então pensem aí na ideia, né, de que um Estado, um governo, deve existir para garantir os direitos naturais, vida, liberdade, propriedade, busca pela felicidade, que esse governo ele existe por concessão dos cidadãos, e não por algum mecanismo divino. Aí você fala assim, poxa, eu não lembro de mais nada disso. Volta lá atrás no material que a gente fez no primeiro trimestre, que tem tudo explicadinho. E talvez vocês devam também ter visto isso em filosofia. E quando eu penso em liberalismo econômico, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando, por exemplo, na crítica que autores como Adam Smith e mesmo os fisiocratas, que Adam Smith e fisiocratas são liberais, mas de casinhas diferentes, né? Em que eles vão dizer o seguinte, né, que para que você tenha como desenvolver a economia, o Estado ele não deve interferir na economia. A gente está no século XIX, a gente está lá no século XVIII, quando essas ideias são pensadas, nós ainda temos o quê? Em muitos estados europeus, o mercantilismo, em que todas as funções econômicas elas devem convergir para quê? Para o enriquecimento dos indivíduos, dos cidadãos, para o enriquecimento do coletivo dos cidadãos. Nem se pensa em cidadão, né? Você está pensando no súdito ainda? Não. Para o enriquecimento do Estado, do rei. Revolução que antecedeu, uma revolução liberal que antecede as revoluções do século XIX e que servem também de modelo, embora não seja o principal modelo, a Revolução Americana. Então você vai ter lá os habitantes das 13 colônias que se organizaram para se opor a um Estado que eles consideravam tirano e injusto, tá? Que os explorava, que os oprimia. Então, eles vão romper laços com a sua metrópole. Pela primeira vez, uma colônia consegue isso. Pela primeira vez, o conjunto de cidadãos organizados consegue derrotar o seu rei. Pensando a partir das ideias iluministas, né? Porque antes disso já tinha acontecido revoluções inglesas, enfim, mas não vamos voltar tão lá atrás, porque não é uma revolução liberal, estricto senso da palavra, porque as ideias liberais ainda estavam engatinhando nesse momento. Revolução Americana e aí a Revolução Francesa, que vai pegar todo o ideário liberal, que vai pegar a experiência da Revolução Americana e vai converter, por exemplo, num documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Todos nascem livres e iguais. Então, aquela história de que você, por princípio, tinha um lugar a ocupar na sociedade que era determinado pelo seu nascimento, que era algo típico do antigo regime, isso não pode mais existir. Isto é considerado contra a natureza, contra a razão. É assim que os liberais do século XIX veem essa questão. Por isso vale a pena lutar e vale a pena morrer para que você possa derrotar estados tiranos e proporcionar que no futuro todos possam ter uma igualdade diante, né, da lei, diante do mundo e possibilidades de crescimento. E aí entramos com uma outra questão, os nacionalismos, estimulados pelas ações de Napoleão. Não que Napoleão tenha sentado um dia e pensado assim, vou lá desconstruir o Sacro Império Romano Germânico e possibilitar que os pequenos estados alemães tenham a sua independência e possam se pensar como não austríacos. Ou que os eslavos da Polônia possam sonhar em ter de novo um Estado-nação livre da intervenção dos prussianos, dos austríacos, dos russos. Nada disso, mas a partir do momento que ele coloca em prática seu processo de expansão, ele vai fragilizar os grandes impérios e possibilitar que, em alguns territórios da Europa, você comece a pensar e a fervilhar essas ideias de que nós somos algo diferente
dentro de um grande império, que era algo, por exemplo, que os imperadores da Rússia, da Áustria e mesmo governantes de estados nacionais menores não queriam nem ouvir falar. E aí nós temos o Congresso de Viena e os desdobramentos do Congresso de Viena, que é a formação da Santa Aliança, já falamos disso, que vão tentar o quê? Reprimir qualquer forma de movimento liberal e também restaurar o antigo regime, restaurar as antigas monarquias, por mais impopulares que elas fossem. Pense no caso dos Bourbon na França, que vai ser esse um caso, e a gente falou na BNCC bastante da França. Pensem, por exemplo, na restauração dos tronos italianos, que também tinham sido mexidos por Napoleão, ou na restauração da monarquia espanhola, em que o rei promete respeitar a Constituição de Cádiz, que era a Constituição de 1812, e não vai respeitar a Constituição nenhuma. Então, nós temos aí uma tentativa de fazer o relógio da história voltar para trás. Isso não é possível. As revoluções de 1820. 1820 e 1830, a gente vai passar rapidinho, porque é o que menos é chamado em prova. A Primavera dos Povos, as revoluções de 48 é que aparecem com mais peso. Quando as revoluções são chamadas, mas é preciso entender esse processo. Então vamos lá. O que as revoluções de 1820, que são logo depois da queda de Napoleão, elas já começam, elas desejavam? O fim do antigo regime, porque tinha sido restaurado. Igualdade jurídica, que era algo fundamental. Para alguns liberais, isso já era suficiente para que você pudesse criar uma sociedade melhor. Direito à vida, à propriedade e à liberdade, direitos naturais. E uma Constituição. De comum nas revoluções de 1820, todo mundo pede o quê? A Constituição de Cádiz, que é aquela que foi feita na Espanha, ocupada por Napoleão, a revelia de Napoleão, e que vai ter impacto tanto na América quanto na Europa. Eu até falei na aula da BNCC que ela era tão moderna que lá nos anos 1830 ainda tem gente pedindo a Revolução de Cádiz porque ela já seria um grande avanço para a sociedade. Onde elas aconteceram? Em vários lugares, mas vamos falar dos mais importantes. Espanha vai ser reprimida. Portugal vai ter um papel muito grande para a nossa independência, porque a Revolução do Porto obriga Dom João VI a voltar e quase, né, e queria obrigar Dom Pedro I a voltar, porque ela era liberal para acabar com o absolutismo lá em Portugal, mas queria recolonizar o Brasil. Na Itália, tanto no norte quanto no sul, e o Sul tinha um governo que era um governo absolutista, da família Bourbon, aparentada com os espanhóis, e eles queriam a Constituição de Cádiz por lá. E a Grécia que vai ser diferente. Diferente por quê? Porque é um processo de independência. Diferente por quê? Porque eles não vão estar se revoltando contra uma potência europeia. Vão estar se revoltando contra o Império Turco-Otomano. Então, na Espanha, a Santa Aliança vai interferir através da França, que passa a fazer parte do grupo. Na Itália, a Santa Aliança vai intervir, a Áustria está ali presente, vai interferir. Em Portugal, a reação é interna, vai ser liderada pelo príncipe Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I. E na Grécia, a Santa Aliança apoia o movimento, não reprime o movimento. E a Inglaterra, que não se mete, a partir de Napoleão, a Inglaterra passa 100 anos sem se meter militarmente dentro da Europa, a Inglaterra apoia a independência da Grécia, com sua força naval, não com tropas em terra. Então, veja bem, todas essas revoluções foram reprimidas e derrotadas, foi um momento de fracasso. Então, nesse momento, a Santa Aliança ela é forte e a ideia é retomar o antigo regime. A exceção é a Grécia, que consegue a sua independência definitiva em 1829, mas não se alegrem porque a confusão ali na região da Península Balcânica, dos Balcãs, ela vai continuar alegremente até o século XX, ok? Revoluções de 1830. Vê que em 1820 não teve revolução na França. Tinha acontecido a Restauração e os Bourbon, que era a família que tinha sido derrubada com a Revolução Francesa, eles vão se aferrar ao poder e vão fazer retroceder uma série de avanços da Revolução Francesa que, quando eles voltaram a assumir, eles disseram que iam respeitar. Suspende Constituição, diminui ainda mais a quantidade de pessoas que podiam votar, etc. Então, essas medidas elas servem para alimentar
a Revolução de 1830, Revolução de Julho de 1830. Mas vamos lá. O que as revoluções de 1830 desejavam? Aí alguém olhou e falou assim: poxa, professora, está repetindo aquilo de 1820? Não, porque o conjunto de demandas continuava o mesmo. Só que em 1820, todas as revoluções fracassam, porque a Grécia é um movimento de independência, então vamos separar ela numa outra caixinha. E já em 1830, você já consegue derrotar essas forças reacionárias em algum lugar, porque a Santa Aliança ela se enfraquece a partir de 1823, 24, e ainda não tem mais Santa Aliança, é cada um por si, a Áustria cuida dos seus assuntos, a Rússia cuida dos seus assuntos, e a Prússia está muito preocupada em conseguir acelerar a sua Revolução Industrial, tá? Que a gente já fala daqui a pouco. Onde elas vão acontecer? Em muitos lugares. Na França, ela é vitoriosa. Na Itália, ela é reprimida novamente. Na Bélgica, ela é vitoriosa, e aí é um movimento de independência também. Na Polônia, ela vai ser duramente reprimida. Nos Estados Alemães, ela vai ser duramente reprimida, etc. Porque você tem micro-revoluções aí acontecendo. Resultados. Queda do absolutismo na França. Não vai voltar mais. Acabou a dinastia dos Bourbon. Então, durante muito tempo, você tem uma corrente na França que é legitimista, que quer a restauração com os Bourbon da monarquia, mas a partir do momento que a família Bourbon desaparece, porque vocês não devem lembrar, alguns talvez lembrem, né? Existe uma coisa chamada lei sálica, então a partir do momento que não houver nenhum descendente por linha masculina, acabou, morreu, porque mulheres não podem herdar o trono da França. Então, você quer jogar esse jogo, você tem que respeitar as regras que você mesmo criou para ele. Então, por isso que essa corrente legitimista morreu na França, mas há ainda aqueles que demandam a volta da monarquia por outras linhas monárquicas que não sejam os Bourbon. Mas acabou o absolutismo na França. Você vai ter a monarquia de Júlio. Então, a França continua uma monarquia, mas agora é uma monarquia liberal, que atende essas demandas aqui, pelo menos as demandas da alta burguesia, dos grandes banqueiros, ela vai atender, tá? Daqueles que são os donos dos meios de produção. Lembram lá desse conceito marxista que a gente viu na aula passada? Então, os donos dos meios de produção serão satisfeitos, mas e aqueles que não são donos dos meios de produção? Mesmo dentro dessa burguesia, baixa burguesia, aí eles não vão ser atendidos, não. Eles, no início, sim, depois não. E nós vamos ter a independência da Bélgica, por intervenção da França e da Inglaterra. Então, a revolução na Bélgica, ela começa feita por aqueles que queriam ver um país independente da Holanda, tá? Dos Países Baixos. Porém, ela só vai se concretizar por intervenção da França e da Alemanha, da França e da Inglaterra. E da Inglaterra eles vão receber um rei alemão e da França vão receber uma rainha. Então você vai ter um casamento ali, vai ter o estabelecimento de uma monarquia nova na Bélgica. Nas outras regiões, as revoluções de 1830 são reprimidas. E aí nós temos o quadro revolucionário mais famoso, ele já apareceu em mais de uma aula nossa, da BNCC, e aqui por quê? Porque primeiro a pessoa coloca esse quadro como um quadro da Revolução Francesa, e não é da Revolução de Julho de 1830. Esse quadro se chama A Liberdade Guiando o Povo, e aí a gente tem a liberdade sendo materializada num formato feminino. Então, ao longo do século, desde o século XVIII, no século XIX, a liberdade, a república, o progresso, são sempre mulheres, né? São sempre mulheres idealizadas que vão olhar lá para as estátuas gregas como um modelo para a sua constituição. Então, a mulher livre, né, ela representa a liberdade, ela está, inclusive, com seus seios à mostra, ela não se preocupa com essas questões, que ela é a liberdade. Ela empunha a bandeira da França, que não é a bandeira da monarquia, é aquela bandeira que surge na Revolução Francesa, é abandonada depois e vai ser retomada como bandeira da França, e ela usa um dos signos mais importantes da Revolução Francesa, que é o barrete frígio, o chapeuzinho ali, que significa liberdade. E é uma liberdade que é ganha pela luta, ela tem uma baioneta na mão. E aí você tem crianças lutando, você tem gente pobre, gente que pertence à burguesia, você vê a diferença pelas roupas. Alguns vão dizer que este indivíduo está aí no centro do quadro é o próprio pintor, o Delacroix, outros vão dizer que não necessariamente é, mas você tem aí um quadro que
permite uma série de discussões. Lá no fundo é a Notre Dame de Paris, que pegou fogo, mas ela está representada ali como um símbolo de Paris, lá no fundo. Nós temos, né, uma composição, né, desses vários grupos, e esse quadro ele é um quadro muito, muito grande, né? Ele é um quadro de grandes dimensões, então ele só pode ser observado nos seus detalhes, normalmente à distância, para que você consiga ter uma visualização mais completa, e ele pertence ao romantismo. E aí, na aula passada, a gente falou das ideias românticas que alimentam o quê? Os processos revolucionários. Tá? É dentro do romantismo que surge na literatura, mas transborda para a política, é que você vai, de uma certa maneira, alimentar a união de vários setores da sociedade em prol de um objetivo comum. Seja ter o seu Estado-nação, seja reformar a sua pátria para que ela possa ter um governo justo, ok? Chegamos então a 1848. Agora a coisa vai ficar um pouquinho diferente. E tenho certeza que se aparecer no concurso revoluções liberais, muito, muito, muito provável que a revolução que apareça, que o momento que apareça seja o momento de 1848, não os anteriores, tá? Salvo assim, se for uma questão falando das exceções, aí vai da Bélgica, da Grécia, mas normalmente 48. Então vamos lá. Nós temos já em 1848 três conjuntos diferentes de demandas. Um desses conjuntos pode dar liga nos outros dois e arrastar todo mundo junto, como foi em 1820 e 1830. Mas o arrastar todo mundo junto não vai ser o tempo inteiro e não vai conseguir apagar aquilo que os outros grupos querem. Então, nós temos os liberais. O que eles querem? Igualdade jurídica, lá atrás, porque em alguns estados você não tem. Uma república ou monarquia constitucional não precisa ser uma república, mas que seja uma monarquia tipo a da Inglaterra, ok? Liberdade econômica, então o fim de qualquer entrave que tenha sobrado do antigo regime ou do feudalismo. Então, nada de mercantilismo, liberdade econômica. Liberdade para empreender. O Estado ausente da economia o mais ausente possível, ok? E fim dos resquícios feudais. Professora, mas a gente já está no século XIX? Pois é, mas principalmente no leste da Europa, você ainda tinha nações dentro lá dos estados alemães que tinham servidão. Isso é um resquício feudal. Os liberais eles vieram para derrubar o antigo regime, mas nessas regiões ainda tem que derrubar coisas que ficaram lá de trás ainda, ok? Tem um historiador muito importante, medievalista, talvez um dos mais importantes de todos, que é o Legoff, que ele fala que em algumas regiões da Europa a Idade Média só terminou no século XIX. Ok? Vamos lá. Os nacionalistas. E é um nacionalismo que pode dar liga aos outros dois grupos. Então, temos vários povos lutando, ou por reconhecimento da identidade nacional, eles nem querem independência, mas querem pelo menos ser reconhecidos. Ou querem um direito a um Estado nacional, e para ter esse direito a um Estado nacional, tem que ter independência em relação aos grandes impérios. De quem está falando? Principalmente de Rússia e do Império Austríaco, que é aquele que está lá no centro da confusão. Tá? Os russos ainda vão dar uma segurada por mais tempo nesses impulsos. Agora, dentro das revoluções de 48, vão nascer dois movimentos. O pan-eslavismo, dentro do Império Austríaco, mas também dentro da Rússia, porque a Rússia alimenta esse pan-eslavismo, os russos são eslavos, em que vão dizer que todos os povos eslavos têm direito ao seu Estado-nação, melhor ainda se aqueles estados eslavos dentro da Áustria se unirem num Estado só a partir da Sérvia. Então você tem ali a questão dos Balcãs, já começa a se desenhar nesse momento. E nós temos o pan-germanismo, que vai ajudar na unificação da Alemanha nesse momento, ok? E o pan-germanismo, ele nasce num primeiro momento em oposição à ideia de que esses povos alemães não têm nenhum problema deles estarem submetidos à Áustria. Tem sim, né? Você vai levantar as bandeiras agora de que tem sim, que a gente quer a nossa independência, que é uma Alemanha unida. E nós temos pela primeira vez as demandas dos trabalhadores, dos proletários. Conceito que vocês já aprenderam. Então, agora, as bandeiras desses proletários, melhores salários, direito de voto em alguns lugares, sufrágio universal, jornada de trabalho de 10 ou 8 horas, uma série de demandas que são demandas desses trabalhadores, elas começam a aparecer. Na França, elas aparecem de forma muito visível e
em alguns casos, pedindo a Revolução Socialista. Então, você já tem aí o socialismo utópico, ele já aconteceu, então você tem os trabalhadores pedindo uma agenda própria, que agora é diferente da agenda da burguesia, e em alguns casos conflitante. O que consegue, em alguns lugares, fazer com que burguesia e trabalhadores cooperem nesses movimentos? São as ideias nacionalistas, tá? Ok? Vamos lá, continuando. Na França, as revoluções de 1848 derrubam a monarquia de Júlio, vão instituir uma república que vai ter a participação dos socialistas, do Blanc. Então tem o Blanc com C e tem o Blanqui. O Blanqui do blanquismo é um sujeito que não vai participar do governo, que quer a revolução de rua mesmo, que é a revolução socialista. Ele é um tópico revolucionário. E o Blanc, ele está dentro do governo, participando desse governo e possibilitando, por exemplo, a criação das oficinas nacionais, que eram idealizadas lá pelos socialistas utópicos como lugares de trabalho onde os trabalhadores gerenciariam toda a produção. Então, você vai ter aí, com a queda da monarquia de Júlio, um breve período no qual os socialistas vão participar do governo da República, né? da Segunda República Francesa. Agora, esse novo governo ele tinha problemas, né? A gente falou na BNCC. Ele era um governo parisiense para governar toda a França, ele não estava antenado com o que estava acontecendo no campo, e aí vai crescer um partido chamado Partido da Ordem, que vai estimular, principalmente nas províncias, os camponeses, a desconfiarem desse governo de Paris, a desconfiarem principalmente dos socialistas, tá? Mas a revolução foi bem sucedida dentro da França em 1848. Mas você tem uma reação conservadora que vai se desdobrar em quê? Na restauração do Império com Napoleão III. Mas Napoleão III foi eleito presidente. Depois ele deu o golpe. Então, essa ideia, né, no caso da França, em que você tem, né, um governo que tem a participação da burguesia e dos socialistas, mostrando aí, né, que eram grupos representados em 1848, mas esse governo ele foi um governo instável. E é em 48, por conta do que está acontecendo a começar na França, em fevereiro, na França, que você vai ter, por exemplo, Marx e o Engels publicando o Manifesto do Partido Comunista, em que se discutem essas questões que estão na ordem do dia. Revoluções de 1848 vai possibilitar a primeira tentativa de formação de uma confederação alemã, vão eleger parlamento, vão convidar o rei da Prússia para ser rei, né, dessa confederação, mas a Prússia recua e a Áustria interfere e essa revolução ela é abortada e vai ter grande repressão política. A Prússia depois é central na unificação, mas nesse momento os prussianos eles não vão apoiar, porque o movimento, inclusive, era um movimento liberal, e a Prússia não é bem um Estado liberal. Veremos a seguir. No caso da Áustria, você vai ter, né, a burguesia liberal derrubando o Metternich. Eles vão derrubar o ministro todo-poderoso, que era ministro há mais de 30 anos. Foi ele que esteve à frente das negociações austríacas para o casamento da dona Leopoldina. A gente está em 1848. Leopoldina foi mandada para o Brasil, o casamento foi acertado em 1817. Tá? Derruba, mas é a burguesia que assume o poder em Viena, que obriga o imperador a renunciar em nome do sobrinho, que é o Francisco José, ela não tinha experiência, ela não tinha força para governar a Áustria. E aí, quando explodem as rebeliões nacionalistas na Hungria, em outras, entre os tchecos, etc., essa burguesia ela acaba recuando e perde o poder, a nobreza se reorganiza em torno do imperador. E aí nós temos aquilo que se chama de neo-absolutismo, porque você até elimina resquícios feudais, acabou a servidão, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o imperador restaura o seu poder pessoal e permanece no poder até o fim da Primeira Guerra. E na Itália nós temos a primeira fase da Guerra de Unificação. Então, o reino de Sardenha-Piemonte ataca estados austríacos, aproveitando dessa confusão em Viena.
vai ser derrotado, nós teremos retaliações ao reino de Sardenha-Piemonte, nós vamos ter a proclamação de duas repúblicas, uma delas a República Romana, o Papa foge da cidade, mas depois as tropas francesas ajudam, intervêm junto com austríacos e espanhóis, e você tem a retomada de Roma. Então, fracassa aí também na Itália esse movimento de 48, que já conta entre as guerras de, como eu direi, dentro da Guerra de Unificação Italiana, a primeira fase da Guerra de Unificação Italiana é a fase romântica, ok? Unificação Italiana ou Ressurgimento, né, que seria o ressurgimento da nação italiana unificada, é uma ideia alimentada primeiro dentro da literatura romântica e transborda para a política. Nós temos 3 grupos representados aí nesse processo de unificação italiana. Os neoguelfistas, que são aqueles que defendem a unificação em torno do Papa. Nós temos os republicanos, que são liderados pelo Giuseppe Mazzini, lá em 1848, e depois, né, na segunda fase, ele ainda está presente, que vai ser o líder de um grupo secreto chamado Jovem Itália. Sociedades secretas eram muito comuns na Itália desse momento, por conta da repressão, lutando pela unificação. E um terceiro grupo, que é o grupo dos monarquistas, que vai se centralizar principalmente no norte, em torno da monarquia do Reino de Sardenha-Piemonte, que querem o quê? Um Estado italiano unificado, com um modelo de monarquia aos moldes britânicos, e tem como seu grande artífice, né, como seu grande articulador, o ministro Cavour, que vai fazer o quê? Ele vai criar uma rede de relações diplomáticas, principalmente com França e Inglaterra, mas também a Prússia, também a Holanda, também a Bélgica, que dessem sustentação para as demandas da unificação italiana. Ele vai modernizar o Reino de Sardenha-Piemonte, modernizar economicamente, conseguir recursos para isso via empréstimos de bancos ingleses, franceses, enfim, holandeses, e vai modernizar o exército. E para isso vai contar com o apoio da França contra a Áustria. E nós temos também a participação do Giuseppe Garibaldi, que é um liberal, que é um republicano, mas que corre meio que por fora dessas 3 correntes e que vai ser fundamental para a unificação italiana, principalmente para as lutas no sul do país. Ok? Então, a segunda fase da unificação vai começar com um acordo militar com a França para uma futura guerra com a Áustria. Então, a Segunda Guerra de Unificação, ela começa em 1859, porque os austríacos, vendo que o Reino de Sardenha e Piemonte está se armando, está mobilizando suas tropas, dá um ultimato. Esse ultimato não é acatado e aí temos guerra. Os austríacos, eles vão perder essa primeira fase da guerra. Desculpem, não vou cortar essa parte. Os austríacos, eles perdem essa primeira parte da guerra e acabam tendo que ceder territórios para a França e para o Reino de Sardenha-Piemonte. Como o acordo com o Reino da Sardenha-Piemonte era a devolução de 2 territórios, a Savoia e Nice, que a França tinha perdido durante a Revolução Francesa, Napoleão III pega a Lombardia, que tinha recebido da Áustria, e dá para Sardenha-Piemonte e recebe esses 2 pedacinhos que estavam no acordo de 1858. Então, com o apoio da França, nós vamos ter a unificação do norte da Itália. Ainda faltava Veneza e Mantua, mas vão ser incorporados em 1866. Em 1860, dentro aí dessa guerra de 1859-61, o Garibaldi vai iniciar uma expedição no sul da Itália. Por quê? O norte estava unificado, faltava, claro, os estados do Papa, que são no centro da Itália, mas o Reino de Sardenha-Piemonte não teria uma justificativa legítima para atacar o sul. Então, você vai ter o quê? Um movimento de sublevação, de revolta, liderado pelos guerrilheiros do Garibaldi. Cai a monarquia no sul e nós vamos ter a unificação italiana em 1861.
vamos ter o rei de Sardenha-Piemonte sendo reconhecido como rei de toda a Itália, então uma unificação a partir do norte. Nós vamos ter um parlamento. Turim vai ser a capital provisória, porque a capital da Itália, por seu valor simbólico, pela sua importância, por estar dentro da Itália, tem que ser Roma. E aí, só em 1870 é que nós vamos terminar o processo de unificação com a incorporação de Roma, mas gerando uma situação complicada. Por quê? O Papa se recusa a aceitar a unificação italiana, se declara prisioneiro do Vaticano e vai se refugiar no Vaticano e se recusa a dialogar com o governo da Itália. Até falei na aula da BNCC, não é que os italianos tenham deixado de ser católicos, que as igrejas tenham fechado, mas as relações entre os estados são muito ruins. Isso só vai se resolver, ou seja, a questão romana só se resolve em 1829, criação do Estado do Vaticano e uma série, né, de compensações que vão ser dadas à igreja por territórios perdidos, etc. Ok? Mas como é que, se Roma não tinham conseguido conquistar Roma em 48, como conseguiram em 1870? Porque em 1870 os franceses estavam muito ocupados na sua guerra com os prussianos, que é a guerra de unificação da Alemanha, que é o nosso assunto agora, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, e não se espantem, então, um buraquinho ali. Dessa vez não foi um erro. Nós vamos ter a formação do Zollverein. O que é isso? É uma união aduaneira. Então você vai entre os estados alemães, incluindo a Prússia e até estados ali, né, da borda que não são propriamente alemães, mas são germânicos, como a Suécia, Luxemburgo. Você vai criar uma comunidade econômica comum. Essa é a primeira da história. Essa comunidade econômica comum, ela exclui a Áustria, porque a Áustria mantém uma série de práticas protecionistas, ainda, né? Não está dentro do capitalismo, nem quer entrar nesse momento, com os dois pés no capitalismo. E a Prússia vai se beneficiar muito dessa união aduaneira. Por quê? Porque se a Prússia começou a Revolução Industrial atrasada, a primeira, a segunda ela começa junto com a Inglaterra. E essa questão econômica, essa união econômica, ela ajuda bastante a economia da Prússia, porque ela cria um mercado privilegiado para os produtos prussianos. E não só um mercado privilegiado, mas o acesso, por exemplo, a minas de carvão e a outros recursos que o reino da Prússia poderia não ter suficiente, mas os seus vizinhos tinham. E quem lidera esse processo de modernização dentro da Prússia? É a nobreza, não é a burguesia. Mas é toda a nobreza? Não. É a pequena nobreza rural do leste da Prússia Oriental, são os Junkers, os Junker. Tá? E dentro desse grupo, um deles vai se destacar como artífice da Alemanha unificada, que é o Otto von Bismarck. Mas, por favor, o Otto von Bismarck não tem nada a ver com Zollverein. Ele era um garotinho nessa época, tá? Teve gente ano passado numa prova que colocou que o Bismarck tinha planejado aí o... Não. Pega a data de nascimento dele, eu não botei aí, mas tem na aula da BNCC, ou vocês joguem na internet, peguem a data de nascimento dele, vocês vão ver que ele era um menino aí nessa época, em 1834. Tem nada a ver com ele. Agora, o resto tem. Segundo passo, Guerra dos Ducados. O que é isso? Havia dois ducados que fazem parte do Zollverein, né? Que pertenciam à Dinamarca, mas que tanto a Prússia quanto a Áustria diziam que, na verdade, deveriam pertencer, né, ao antigo Sacro Império Romano Germânico, já tinham pertencido, então eram alemães, não eram, não eram dinamarqueses, etc. A Dinamarca vai ser derrotada numa guerra contra a Prússia e a Áustria. Schleswig fica com a Prússia, Holstein fica com a Áustria, mas depois os prussianos vão arrumar uma desculpa para tomar esses ducados, o ducado de Holstein da Áustria. E aí, em 1866, vocês acabaram de ver que é o momento da guerra de unificação italiana, né? Quando a Itália está tomando aí Veneza e Mantua, que pertenciam à Áustria. Então, a Áustria está ocupada na Itália e a Áustria está ocupada com a revolta dentro da Hungria. Então, isso facilita a vitória prussiana na Guerra dos Ducados. E o terceiro passo, alimentar os impulsos, né, meio que megalomaníacos do Napoleão III, de querer se tornar a maior potência dentro da Europa, ele que agora é o imperador da França, e levar a França a um confronto com a Prússia. Sim, isso foi planejado, e foi planejado também porque os prussianos tinham o melhor exército
e aí em todos os sentidos, a melhor infantaria, a melhor artilharia, a melhor cavalaria da Europa. Só que os franceses não sabiam disso, ou não queriam acreditar nisso. Então, uma série de pequenas agressões, de mal-entendidos diplomáticos vão levar a França a declarar a guerra à Prússia. E essa guerra, ela também fazia parte, né, de uma tentativa de usar o nacionalismo alemão para unificar o país. Por quê? Porque você tinha a parte norte do que hoje é a Alemanha, ela era de maioria protestante. A parte sul é de maioria católica, tem mais identidade com a Áustria. Mas na hora que a França coloca seus exércitos dentro dos territórios alemães, todos são alemães. E é aí que Bismarck consegue, né, de uma certa forma, manobrar a situação, conduzindo a vitória da Alemanha, agora uma Alemanha unificada. Então, a Guerra Franco-Prussiana termina com a proclamação do Império Alemão, de uma Alemanha unificada a partir da Prússia, termina com o fim do Segundo Império e o retorno da França para a República, Terceira República. Nós vamos ter, né, o tal revanchismo francês. Então, os franceses agora eles vão se preparar para uma futura guerra com a Alemanha, para vingar essa humilhação e para conseguir de volta a Alsácia-Lorena, uma das motivações da Primeira Guerra. O Bismarck, como uma forma de se defender da França, vai começar a costurar aquilo que se chama de política de alianças, inclusive com inimigos tradicionais da Prússia, mas é bom se aproximar deles para tentar isolar a França. A Inglaterra permanece neutra, mas vamos fazer acordos com a Rússia, com a Itália, até com a Áustria, que foi derrotada pelos alemães no seu processo de unificação, para tentar fazer com que a França fique política e militarmente isolada. Aí também é uma das motivações da Primeira Guerra, porque em algum momento a Rússia e a Inglaterra vão perceber que a política de alianças alemã nem vai ser mais do Bismarck, Bismarck já não era mais o ministro, não necessariamente vai garantir a paz para eles, né? Ou vai garantir os seus interesses. E nós temos a Conferência de Berlim com a partilha da África. Lembrando, Itália e Alemanha saíram atrasadas nesse processo imperialista, se unificaram tardiamente e agora vão querer participar do processo de aquisição de novas colônias. Isso gera tensões aí entre essas nações que já estavam consolidadas, Inglaterra, Rússia, França, etc., e nações que são jovens, mas que no caso da Alemanha, por conta da Prússia, já nasce como uma potência militar e econômica. Não esqueçam disso. E concluindo, né, a Guerra Franco-Prussiana e a derrota da França possibilitou a existência chamada Comuna de Paris. Não sei se vocês lembram do conceito de comuna do primeiro ano. Então, que era um grupo de camponeses ou de cidadãos, né, habitantes de uma cidade que faziam um juramento de segredo e organizavam lá, a partir desse juramento, o seu autogoverno ou uma revolta contra um poder instituído, seja o rei, seja o senhor feudal, seja a igreja, etc, etc. Então, o conceito de comuna, que vem lá da Idade Média, vai ser apropriado pelo movimento socialista. Então, Paris foi cercada pelos prussianos, ameaçaram destruir a cidade, chegaram a bombardear a cidade, e a capital foi transferida para a cidade de Tours. Quando veio a derrota da França, a população da cidade, junto com a Guarda Nacional, que se recusou a se desarmar, não quis aceitar o novo governo. E aí, entre 18 de março e 28 de maio de 1871, nós tivemos a cidade governada pela Comuna de Paris, que é considerado o primeiro caso de ditadura do proletariado. Então, é o primeiro momento em que você tem um governo proletário aparecendo na Europa por um curto período de tempo dentro da cidade de Paris, mas que vai servir de modelo para as discussões socialistas posteriores, de projeto de estado de transição e por aí vai. Então, eles vão fazer uma série de reformas, tanto olhando para trás, para a Revolução Francesa, então vão restaurar o calendário da Revolução Francesa, por exemplo. O voto vai ser o sufrágio universal, agora admitindo o voto das mulheres. Nós vamos ter reformas também ligadas à jornada de trabalho, à autogestão das oficinas, das fábricas, que vão estar ligadas às ideias socialistas, principalmente as de Karl Marx.
mas a Comuna ela estava só em Paris. Então ela resiste, mas ela vai ser derrotada numa repressão que começa em 21 de maio, e aí nós vamos ter a chamada Semana Sangrenta. A gente não sabe quantas pessoas foram mortas aí na Comuna de Paris, mas falam em 6, 7 mil e há cifras que chegam a 20 mil. Fiquem com a cifra dos 7 mil, que é a mais adequada. Mas a Comuna de Paris vai ser vista como um exemplo. Tem filme, tem quadrinho, tem uma série de produções falando da Comuna de Paris. Então vamos à última questão para fechar a aula, que ficou até um pouco grande demais. Considere as seguintes afirmações sobre a Comuna de Paris. Ocorreu como desdobramento imediato da crise provocada pela queda de Napoleão III e a consumação da derrota francesa ante a Prússia em 1871. Sim. Apresentou importantes medidas de cunho popular progressista, visando dissolver o exército permanente, separar a igreja do Estado, instituir o ensino gratuito, entregar as fábricas à direção dos trabalhadores. Sim. Constituiu o exemplo histórico europeu mais bem-sucedido no século XIX de conquista de poder pela burguesia liberal. Não. Não, a burguesia não está à frente da comuna, a comuna é liderada pelos trabalhadores. Então, quais estão corretas? A resposta correta é apenas a 1 e a 2. Então, espero que vocês tenham apreciado a aula. Os slides vão ficar disponíveis para vocês. Há questões que estão incluídas nos slides, mas que não foram faladas na aula, porque ela está ficando muito grande. E desejo um bom retorno para todos. Tchau, tchau.